Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Glacielma Borges. Hoje nós vamos trabalhar novamente com o gênero textual atual, que nós estamos trabalhando há algum tempo, que é o gênero poema visual, ok? Nas aulas anteriores, nós trouxemos vários exemplos de poemas visuais, né, suas características, como que se produz um poema visual, um pouco da história dos poemas visuais, né, quando que eles surgiram e quando que começou a ser difundido com mais frequência aqui no Brasil. A partir do ano de 1970, na era do modernismo brasileiro, na literatura, ok? E trazendo a herança de algumas vanguardas europeias, né, que traziam várias novidades no campo da literatura, ok? Então, hoje eu trouxe alguns exemplos a mais de poemas visuais bem famosos, trazendo algumas informações interessantes sobre esses poemas, tá bom? Eu trouxe uma pequena explicação e logo em seguida vou mostrar os poemas para vocês, certo? Então vamos lá. Nós temos o poema Aranha, que é de Salete Tavares. Ele foi publicado em 1963 e é um dos principais poemas da poesia experimental portuguesa, né? Salete Tavares, ela nasceu em 1922 e morreu em 1994. Foi uma artista portuguesa que começou a criar a partir da década de 60. Então, observem aí essa época que ela viveu, né? Ela nasceu, observe, em 1922, é justamente o ano da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, né, em que os artistas trazem muitas novidades no campo da literatura, das artes. Então, ela nasceu no ano de 1922, foi justamente o ano da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, tá? Que os artistas trouxeram inúmeras novidades em todos os campos artísticos, né? Na literatura, nas artes, enfim. E a década de 60, que foi quando ela começou a criar, lembrem lá, o concretismo, os poemas visuais, eles tiveram uma grande difusão, né? Uma grande divulgação nessa época, ok? Brincando com as palavras. Vemos a criação de uma aranha feita a partir de 8 traços simples. A palavra aranha, que é decomposta e recomposta, se transforma no formato do próprio animal. Além de carregar o contorno de uma aranha, há em cada linha a presença de signos fonéticos que aludem ao animal em questão. Como eu falei para vocês, signo quer dizer palavra, né? E fonético quer dizer fonema, quer dizer som. Então, ela utiliza as palavras para representar sons no poema dela. Segundo a autora Salete Tavares, a criação teria sido inspirada mesmo numa brincadeira com os filhos, que andavam para cima e para baixo com uma aranha de brinquedo durante o carnaval. Então ela traz aí o formato da aranha, né, como vocês podem observar, e esse arre aí, como ele falou do signo fonético, ele faz uma alusão, né, faz uma referência ao próprio nome aranha, certo? Então é bem claro, bem nítido como um poema visual, que ele mistura as palavras e a imagem para transmitir a sua mensagem. Nós trouxemos também o poema Objeto Maravilha, de Ferreira Goulart, né, que foi, como eu falei para vocês, foi um grande poeta que trabalhou com essa arte visual aqui no Brasil. Ferreira Goulart foi um dos artistas do concretismo brasileiro que mais investiu na criação de poemas objetos. Maravilha é um exemplo desse tipo de criação, onde a palavra está escrita num suporte físico e há a necessidade de interação com o leitor-espectador para que o poema possa funcionar. Nesse caso específico, de um lado do cubo está escrita a palavra grega, que está escrita aí, que quer dizer incomum ou inesperado. É essa palavra que fica por cima, cobrindo a palavra maravilha. O poema objeto comunica não só através das próprias palavras, mas também através da estrutura e do conteúdo. Então, está aqui o poema de Ferreira Goulart, certo? Bem característico da poesia visual, né?
Ele traz o nome maravilha e, como vocês observam ali no cubo, né, a palavra que ele identificou como uma palavra grega que quer dizer inesperado. Porque realmente, né, ninguém espera um poema feito dessa maneira, né, naquela época, certo? Só a partir do modernismo e do concretismo foi que surgiu essas novidades. Nós temos também o poema Rio, o Ir, de Arnaldo Antunes. Um dos grandes nomes da poesia visual contemporânea é o poeta e músico Arnaldo Antunes, que nasceu no ano de 1960. O seu poema Rio, o Ir, é construído todo em um formato circular, um octógono, né, que é aquela figura de 8 lados, dando uma ideia de movimento constante, que seria uma metáfora da própria vida, né, que a nossa vida está sempre em movimento. A vogal O, posicionada bem no meio do poema, é também uma circunferência, o círculo da vida, né? O I, por sua vez, em maiúscula, pode também ser lido como uma barra. O jogo com as palavras pode resultar em outras leituras, como oír, que em espanhol quer dizer ouvir ou mesmo rir. A palavra também se presta a uma outra leitura, disposta na página de forma diferente. O leitor pode experimentar lê-la ao contrário do ir, né? Só fazendo uma contextualizaçãozinha para vocês, o Arnaldo Antunes, né, ele é um grande músico brasileiro, bastante famoso, e ele ficou muito conhecido na época que ele se uniu ao Carlinhos Brau e a Marisa Monte e formaram o grupo Tribalistas, né, que tem grandes sucessos na música. Mas ele não ficou somente na música, também foi para a arte poética, ok? Então aqui está o poema dele, né, como foi descrito lá na explicação. Tem um círculo e um octógono, que aí ele faz referência à vida circular, né, em constante movimento, e ele trabalha com várias palavras com apenas 3 letras, né, interessante. A palavra rio, a palavra oír, que quer dizer ouvir em espanhol, a palavra ir, então tem várias palavras com o objetivo de trazer essa mensagem, né, de uma vida constante, de uma vida de grandes mudanças durante todo esse percurso, toda essa nossa trajetória, certo? Estamos finalizando, né, gente, nossa aula. E por hoje é só. Até a próxima.